Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Meu nome é Luiz Deik. Todo mundo me conhece por Deik. E eu venho nessa manhã compartilhar uma passagem da palavra do Senhor, porque nós vivemos em um mundo tão individualista que as pessoas acabam pensando em si mesmas e acaba se esquecendo do próximo e acaba se esquecendo do chamado, né? Daquilo que o Senhor tem para a vida daquela pessoa, né? E eu gosto muito da passagem de Elias, quando Elias ele vai falar com Acabe em 1 Reis 17, que diz assim: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, veio a palavra do Senhor, dizendo: Sai daqui, vai para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Então aqui a gente vê o profeta Elias se dirigindo até Acabe e falando para Acabe que não iria chover nos próximos anos, né? E o Senhor cumpriu aquilo que Elias falou, né? E aí o Senhor falou para Elias: sai daqui e vai para o ribeiro de Querite. E a gente vê que por causa de uma profecia, muda completamente a vida do profeta, né? Sabemos que a Bíblia não fala que Elias não cita os familiares de Elias, mas nós sabemos que Elias tinha uma família, né? Tinha pai, tinha mãe, tinha o seu lar, e mediante aquilo que ele falou, mediante aquela profecia, ele teve que largar toda a sua vida para trás, deixar os seus familiares, deixar a comodidade do seu lar, para estar se escondendo ali por causa do que ele falou, né? E eu vejo o tratar de Deus na vida de Elias, né? Porque ele vai para aquele ribeiro e a palavra de Deus diz que depois de um tempo o ribeiro secou, né? E então eu começo a ver Deus trabalhando na vida de Elias. Primeiro Deus separou Elias, né? Ele tirou Elias do meio do convívio onde ele estava acostumado e levou ele para um lugar onde ele se sentia solitário, sozinho, ele e Deus. Os corvos vinham, alimentavam ele e ele bebia do ribeiro. Mas por causa da profecia dele, que ele liberou, o ribeiro se secou. Então eu começo a ver o trabalhar de Deus na vida de Elias e tentar entender um pouco o que se passava pela cabeça de Elias, né? Porque Elias de repente pode ter pensado: poxa, mas Deus mandou vir para cá, os corvos estavam me alimentando, né? Eu estou aqui escondido e agora o ribeiro se secou, né? E agora, o que eu vou fazer? Da onde que ele ia beber, né? Da onde ele ia se banhar? Então a palavra do Senhor vem a Elias novamente, né? E manda que ele vá para Serepta, que lá ele tinha ordenado a uma mulher que o sustentasse, né? Então eu fico imaginando Elias, depois da frustração do ribeiro ter secado, ele ter que ir morar com uma viúva, né? E
E outra, a mulher não pertencia ao povo judeu, ao povo de Israel, né? Querite, Serepta era uma região fora dos domínios do povo israelita, do povo judeu, né? E Deus manda que ele vai para lá. E ele chegando lá, ele fala para a mulher, pede um pouco de água para a mulher. A mulher traz um pouco de água, foi buscar um pouco de água para ele. Ele falou: agora você me traz um pão. Aí a mulher falou: mas eu só tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. Vamos comer e vamos morrer. E aí Elias fala para ela: não, faz primeiro um bolo para mim e depois você faz para você e para o seu filho, né? Então eu fico pensando o que se passou na cabeça de Elias naquele momento. Poxa, o ribeiro tinha secado, né? Deus manda ele ir para uma cidade, para um povoado, uma região que não era a sua pátria, para ser sustentado por uma mulher. Chegando lá, a mulher é uma viúva, né? E era obrigação do povo naquela época ajudar os órfãos e as viúvas, cuidarem deles, né? E Elias estava indo lá para ser sustentado. Então como que ficou? Porque pensando como homem, o provedor, né? Ir para um lugar que ele ser sustentado por uma mulher já fica meio difícil. E aí chegando lá, essa mulher é uma viúva, né? Essa mulher é uma viúva, que piora ainda mais a situação. E chegando lá, a mulher não tem alimento, né? Então eu vejo Deus trabalhando, tratando ali com Elias, né? Quebrando a sua soberba, o seu orgulho, talvez a sua prepotência, e moldando Elias para aquilo que ele ia fazer mais para frente. E também vejo o cuidado de Deus, porque muitas vezes Deus ele tira aquele rio que flui em nossa vida, né? Mas ele nos dá a quantidade de água necessária para a gente não morrer de sede, né? Ele pode tirar aquele rio que tem na nossa vida, né? Mas ele não deixa faltar nada. Ele nos dá a quantidade necessária de água, de copos de água, vamos dizer assim, para que nós não venhamos morrer de sede, né? Mas tudo isso é um trabalhar de Deus. E aí tudo bem, Deus multiplica o azeite, a farinha, e Elias fica lá na casa da mulher, dessa viúva. Só que em seguida, o filho da viúva morre, né? O filho da viúva morre. Então, mais um trabalhar de Deus na vida de Elias, né? Dando confiança para ele e trabalhando nele aquilo que ele queria fazer mais na frente, né? E nós vemos hoje os cristãos, né, de hoje, pessoas que não têm compromisso, né? Pessoas que não quer deixar a sua vida, a sua comodidade, o conforto do seu lar para pregar a palavra de Deus. Pessoas que vão somente para os cultos, adoram a Deus, mas que não é capaz de evangelizar nem o seu vizinho. Muitas das vezes encontra com um morador de rua e atravessa a rua para não passar por perto, né? E Deus ele vem trabalhando na vida de Elias, né? E muitas vezes a gente passa por situações na nossa vida que não é o diabo, né? Não é o diabo. Outro dia o pastor Paulo Duarte falou que
Cláudio Duarte falou que o diabo está lá no inferno com as costas enormes, porque tudo é culpa do diabo. O cara entra num financiamento sem consultar a Deus, lá na frente ele se enrola todo e a culpa é do diabo. Outro dia eu vi um testemunho na igreja de um irmão que foi fazer o teste prático para tirar a habilitação. E aí chegou lá, ele foi reprovado, porque ele acabou errando em alguns pontos, né? E ele colocou a culpa no diabo. Ele falou, poxa, irmão, fui te fazer o teste prático para tirar a habilitação e o diabo estava furioso e eu fui reprovado, né? Então a gente vê pessoas hoje dentro da igreja que não buscam um relacionamento com Deus, né? Pessoas que estão dentro da casa do Senhor, que se diz cristãos, mas que não deixa Deus trabalhar na vida dela, né? E Elias, ele passou por toda essa situação, uma situação de constrangimento, talvez uma situação de vergonha, né? Mas ele ficou ali, ele permaneceu, porque Elias sabia o Deus que ele servia, né? E é isso que nós temos que saber, ter confiança no Deus que a gente serve. Porque, irmãos, não adianta a gente estar na igreja, dizer que somos cristãos e na primeira porrada que a gente leva, a gente larga tudo e quer voltar para trás e abandona tudo, né? E muitas situações da nossa vida, Deus ele usa para trabalhar em nós, né? Para nos moldar, para nos preparar para algo que ele quer fazer na nossa vida. Porque Deus ele não chamou ninguém para ficar sentado no banco. Deus ele não chamou ninguém para ficar dentro da igreja, preso, confinado dentro da igreja. Nós sabemos que o mundo precisa ser evangelizado. E sabemos também que só será possível evangelizar o mundo através de evangelismo e missões, né? E nós temos que se dispor a isso, a evangelizar o nosso vizinho, evangelizar no nosso trabalho, no nosso bairro, né? E então Deus ele usa situações, né, na nossa vida, e muitas vezes a coisa aperta, porque Deus ele quer trabalhar em nós, quer moldar o nosso caráter, para que nós possamos lá na frente produzir os frutos necessários para que o reino de Deus cresça, né? Então eu tenho essa passagem de Elias, aprendi muito com ela, né? Passei por situações bem difíceis para que hoje eu chegasse até aqui, né? E é assim que o Senhor ele faz, né? Ele trabalha na vida da pessoa, ele molda o caráter, ele muda, né, completamente a vida da pessoa, até a pessoa chegar no ponto que ele quer, para que ele possa realizar aquilo que ele quer na vida da pessoa, né? E então eu deixo essa palavra hoje para você, né, que está ouvindo aí, que você não abandone a Cristo por nada. Saiba que o Senhor ele está vendo tudo. Por mais difícil que esteja a situação, o Senhor ele tem total controle dela. Talvez a situação até fuja do seu controle, mas o Senhor ele tem o controle dessa situação. Então que você possa entender que muitas situações que nós passamos é pura permissão de Deus, para que nós possamos chegar aonde Ele quer. Amém, irmãos? Então eu agradeço ao Mateus por essa oportunidade e que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Amém? Eu agradeço a todos. Fiquem na paz do Senhor.